ela é uma ferramenta computacional que permite a uma função chamar a ela mesma, através de uma ou mais condições de recursão e pelo menos uma condição de parada. Uma função recursiva, como nós falamos, ela pode possuir uma ou mais regras de recursão e pelo menos uma regra com a condição de parada. O que seria a condição de parada? É a regra que vai dar sucesso à chamada da função, interrompendo a recursão. O programa recursivo ele utiliza uma pilha dinâmica e ele irá preencher essa pilha com n números, que são os parâmetros passados para cada chamada recursiva. Depois do término da última chamada recursiva, serão multiplicados na mesma ordem. As vantagens da recursividade é a maneira mais natural e lógica de resolver um problema. Então, se nós mostrarmos um programa para calcular o fatorial de um número de uma maneira interativa, se eu mostrar esse programa para um professor de matemática, por exemplo, não necessariamente ele vai entender o código de programação, se ele não dominar a linguagem. Agora, se eu apresentar um programa escrito de forma recursiva, mesmo o professor de matemática não conhecendo a linguagem, porém conhecendo a fórmula, né, do fatorial de um número, ele consegue identificar o que aquele programa está fazendo. As desvantagens são: constante uso da pilha pode levar a uma execução mais lenta. Então, no método interativo, a resposta não é empilhada. Então, a execução ela se torna mais rápida. Na recursiva, como ele vai empilhando os resultados até encontrar uma condição de parada, então esse processamento ele se torna mais lento. E o não gerenciamento dinâmico da memória pode levar a um estouro da pilha. Nós vamos acompanhar o exemplo do fatorial. Como definir o fatorial de um número? Bom, por definição, nós sabemos que o fatorial de zero é 1. E o fatorial de um número n é igual a n vezes o fatorial de n menos 1. Ou seja, a fórmula para se calcular o fatorial de um número é n fatorial igual n vezes n menos 1 fatorial. Neste exemplo, nós temos duas regras. Então, a primeira regra é fatorial de zero igual a 1, ou fatorial de zero igual a 1. A segunda regra, n fatorial igual a n vezes n menos 1 fatorial, ou seja, fatorial de n é igual a n vezes fatorial de n menos 1. Nós temos uma regra de recursão e uma regra que seria a condição de parada. Então, neste caso aqui, nós vamos simular o fatorial do número 4. Bom, 4 é diferente de zero, então pela regra número 2, o fatorial de 4 é igual a 4, que é n, vezes n menos 1 fatorial. Então, 4 menos 1, 3 fatorial. Isso aqui ficaria 4, ele vai empilhar esse primeiro resultado, 4 vezes, agora ele vai resolver esse 3 fatorial. Quanto que é 3 fatorial? 3 vezes 2 fatorial, que é 3 menos 1. Então, nós empilhamos os resultados intermediários
4 vezes 3, resolver o 2 fatorial. 2 fatorial é igual a 2 vezes 2 menos 1, 1 fatorial. Então, isso é igual. Vamos empilhar os resultados intermediários, 4 vezes 3 vezes 2. Vamos resolver 1 fatorial. 1 fatorial é igual a 1 vezes 0 fatorial. Agora, pela regra 1, quanto que é 0 fatorial? 1. Assim, 4 fatorial ficaria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1. Nesse momento, não está sendo mais solicitado o fatorial de algum número. Então, esses resultados são desempilhados e resolvida a expressão que retornará 24. Então, neste exemplo do fatorial, nós temos uma regra com a condição de recursão, que seria fatorial de n igual a n vezes fatorial de n menos 1, e uma regra com a condição de parada, fatorial de 0 igual a 1. No fatorial, a recursividade ela ocorreu da seguinte forma. Então, o fatorial de 4 é igual a 4 vezes o fatorial de 3. Então, pela regra, o fatorial de n igual a n vezes o fatorial de n menos 1, que seria a condição de recursão. O fatorial de 3 é igual a 3 vezes o fatorial de 2, também pela condição de recursão. O fatorial de 2 é igual a 2 vezes o fatorial de 1, pela condição de recursão. O fatorial de 1 é igual a 1 vezes o fatorial de 0. E fatorial de 0 igual a 1. Então, pela regra de condição de parada, fatorial de 0 igual a 1. Então, este processo ficaria desta forma. Concluindo, a versão recursiva, no caso do fatorial, ele consome muito mais espaço de memória e levará muito mais tempo para executar, porque ele vai empilhando os resultados e somente desempilha e resolve o problema quando ele encontrar a condição de parada.